A depressão de Spurgeon. Hoje nosso dia 6. Dia 6 da nossa leitura compartilhada, nossa leitura conjunta e comentada. Nosso último encontro foi na sexta-feira. E hoje estamos retornando. Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente começar a nossa leitura. Hoje nós vamos terminar o capítulo e iniciar um novo capítulo. Terminar o capítulo 7, nós estávamos lendo na sexta-feira, e dar início ao capítulo 8, como eu coloquei nos stories hoje, vai falar sobre Jesus e a depressão. O que será, hein, que a gente tem a aprender a respeito disso? Bom, boa noite para todos vocês que já chegaram. Como eu já estava dizendo, nós vamos continuar a leitura que nós demos início, praticamente finalizamos na sexta-feira. E vamos abrir um novo capítulo. Vamos começar então? Vai mandando a live para quem esqueceu que a gente ia dar continuidade hoje. Ou para quem ainda não assistiu nenhuma e pode ser abençoado pela nossa leitura. Principalmente o tema que nós vamos tratar hoje, que é Jesus e a depressão. Vamos só terminar este capítulo e iniciar o próximo, né? Que tem esse título. Bom, a gente parou exatamente na parte que falava sobre a visão mais ampla de Deus. E eu vou começar aqui a leitura para a gente dar continuidade. De volta ao brincalhão que gritou fogo e às pessoas que morreram enquanto pregava, Spurgeon, esse jovem marido e pai de gêmeos de 1 mês de idade, fora colocado num processo intensivo de monitoramento, próximo ao que atualmente é denominado vigilância de suicídio, né? O famoso Suicide Watch. Eu estava tão desorientado por conta daquilo, recorda. Pessoas me vigiavam, pois não sabiam o que poderia acontecer comigo. Mais pra frente, e eu tenho certeza que vai ser muito interessante esse capítulo, mais pra frente, o autor vai trazer as próprias falas de Spurgeon e a própria luta de Spurgeon contra o suicídio, que é o foco aqui do mês de setembro, né? Foco do Setembro Amarelo. Mas, por enquanto, basta a gente saber que ele ficou muito desorientado. E é por isso que ele foi colocado sob vigilância, o que hoje a gente conhece como Suicide Watch, né? Que é a vigilância de suicídio. Tinha quase perdido minha razão por umas 3 semanas. Contudo, olhando para trás, Charles incorpora tais cenas de desamparo e de perda de razão dentro dessa visão mais ampla de Deus, tanto no mundo como em sua vida. E diz à congregação: vocês se lembram de como choraram por seu ministro? Para que ele pudesse ter restaurado a razão que anteriormente tinha até começado a desfalecer? Vocês se lembram de como Deus tem sido conosco? Tivemos uma obra especial, uma aprovação especial, um livramento especial. Nossa perspectiva sobre o que está acontecendo, e aqui ainda palavras de Spurgeon, é vital para o nosso senso de esperança. Tamanha depressão surge por causa de uma perda de perspectiva. É claro que a perda de perspectiva é uma consequência da depressão, né? Mas ela pode ser a causa também para que essa depressão aumente e só aumente. Quando não esperamos mais que uma forma realista de ajuda possa vir, perdemos
a esperança. Deste modo, retornamos à questão que estávamos fazendo. Como podemos confiar nossas aflições à visão mais ampla, à mais larga história de Deus? Neste instante, estamos começando a esboçar uma tentativa de resposta a essa importante pergunta. Deus tem a sonoridade autêntica sobre si mesmo quando se relaciona conosco em nossas dores e sofrimentos. Conhece em primeira mão a proximidade do nosso desespero e nos dá linguagem e cuidados proporcionais às nossas dores. Queremos agora nos deter por um instante e ver por que Jesus significa tanto para essa visão mais ampla, em termos gerais, e para nós que sofremos de depressão em particular. Então aqui ele vai trazer nesse fim do capítulo uma breve introdução ao próximo capítulo, que é Jesus e a depressão. É aí que a gente vai ver realmente, concretamente, a proximidade da mão do Senhor no nosso desespero. E como ele nos dá, e como nós já temos visto isso, linguagem e cuidados proporcionais às nossas dores. Esse é o nosso verdadeiro consolo e só o Senhor pode nos trazer isso. Cuidados e linguagem proporcionais às nossas dores. É uma bênção saber que nós temos isso no nosso Deus. Vamos então começar esse capítulo tão maravilhoso que é o capítulo 8, Jesus e a depressão. É um consolo indizível que nosso Senhor Jesus conheça essa experiência. Novamente, palavras de Charles Spurgeon. Na obra O Demônio ao Meio-Dia, uma anatomia da depressão, Andrew Solomon, que não professa seguir Jesus, esse livro não é um livro com embasamento cristão, observa que mesmo as pessoas que se apoiam em uma fé que lhes promete uma existência diferente no além, não podem evitar a angústia neste mundo. E ele não deixa de estar correto. Está muito, muito correto. O autor que não é crente, o autor relembra que o próprio Cristo foi um homem de dores. Poxa, isso é uma coisa que até nós cristãos temos dificuldade, Dificuldade de compreender, e um autor não cristão está trazendo isso na sua obra. É uma obra muito aclamada no estudo da depressão. Esta designação, homem de dores, vem de Isaías 53:3, o famoso capítulo de Isaías 53, tão precioso para nós, que nos fala dos sofrimentos do nosso Senhor em nosso favor. E vem de Isaías 53:3, quando o profeta do Antigo Testamento descreve o prometido de Deus. Charles testemunhava regularmente sobre a força abençoadora que o relacionamento com Jesus, enquanto o homem de dores, lhe proporcionou. Olha só o que ele dizia. Pessoalmente, eu também trago testemunho de que foi para mim, em épocas de grande dor, espantosamente confortável saber que em cada pontada que aflige seu povo, o Senhor Jesus igualmente possui identificação com o sentimento. Olha só que precioso. Em cada pontada que aflige o seu povo, o Senhor Jesus igualmente possui identificação com o sentimento. Não estamos sozinhos, pois aquele semelhante ao Filho do Homem caminha conosco na fornalha de fogo ardente. Jesus também sofreu depressão. A gente pode achar que é chocante essa afirmação, mas o autor, Zach Aswine, vai nos mostrar por quê. Por que é trazida essa afirmação aqui no livro. A identificação com o sentimento que os sofredores encontram na visão mais ampla de Jesus inclui aqueles que sofrem de depressão. Os cristãos estão acostumados a serem estudantes da cruz. Não obstante, Charles convida os doentes a encontrar o socorro do nosso Salvador no jardim do Getsemane. Ele diz, nós tão frequentemente nos voltamos à cruz, mas Charles nos convida, ele convida os doentes
a se voltarem para o sofrimento, para o socorro do nosso Senhor, do nosso Salvador, no jardim do Getsemane, no jardim das aflições. Esse jardim da tristeza, jardim de tristeza, se torna para Charles uma imagem da depressão mental de Jesus. A dor corporal deve nos ajudar a entender a cruz, mas a depressão mental deveria nos fazer aptos estudiosos do Getsemane. A depressão mental deveria nos fazer aptos estudiosos do Getsemane. Que verdade. Ao lado de seu sacrifício, a simpatia de Jesus consiste na próxima coisa mais preciosa. O sacrifício de Cristo é maravilhoso. O seu valor é imensurável, né? Tem até uma música que a gente canta muito que eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nós nunca vamos compreender o total valor da obra de Cristo na cruz. O peso que tudo isso teve. Mas ao lado do sacrifício do nosso Senhor, a coisa mais preciosa é a simpatia do nosso Senhor com o nosso sofrimento. E está tudo relacionado, né? Faz bem aos auxiliadores tomarem conhecimento disso. Então, quando o livro de Hebreus, no Novo Testamento, diz que Jesus é aquele que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança e que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, é uma citação de Hebreus 4,15 e Hebreus 2,18, Charles prontamente postula que essa simpatia ou compaixão de Jesus inclui não só nossa fraqueza física, mas também nossa depressão mental. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. É por isso que nós podemos ter esse consolo que o nosso Senhor também padeceu com a angústia mental, com a profunda tristeza. O resultado? Aqueles que sofrem de depressão podem encontrar um lugar para descansar na experiência da vida de Jesus. Quão completamente é removida a amargura da tristeza, explica Charles, ao saber que ela fora, outrora, sofrida por Cristo. Quão completamente é removida a amargura da tristeza, ao saber que ela fora, outrora, sofrida por Cristo. Uma fonte de grande consolo para nós. Por isso mesmo, quando nos tornamos insensíveis aos teólogos de plantão, cuja fé não é realista ou que não sabem nada do que vivenciamos, não precisamos ignorar Jesus. Essa ojeriza que a gente toma por certas pessoas que distorcem a Bíblia, distorcem a sua fé para nos bater, para bater em nós que já estamos sofrendo, que já estamos cansados. Se nós temos essa ojeriza, nós não precisamos lançá-la ao nosso Senhor. E achar que Ele também não se simpatiza com a nossa dor e não nos conhece. Porque Ele nos conhece. É isso que nós estamos vendo aqui nesse capítulo falando sobre Jesus e a depressão. Pelo contrário, se procurarmos por alguém, qualquer que seja, para saber o que significa caminhar em nossos sapatos, Jesus emerge como a mais proeminente e verdadeira companhia para as nossas aflições. A esperança realista é algo saturado de Jesus. É isso que já é uma citação que já esteve anteriormente em alguns capítulos aqui do livro. E é exatamente isso. A esperança realista, que é o que o livro se propõe, né? O subtítulo do livro é a esperança realista em meio à angústia, é algo saturado de Jesus. Aqueles que sofrem de depressão têm um aliado, um herói, um companheiro redentor e que advoga em prol do mentalmente assediado. É aí que a gente pode começar a encontrar conforto em Jesus. Nesse ponto,
pode nos surpreender que o paraíso nem sempre é o melhor consolo àqueles que estão em depressão. Olha só que interessante. Porque muitas vezes a gente traz, né, essas verdades. Não que elas têm que ser desprezadas, mas a gente precisa ver outros aspectos também. A gente traz assim para a pessoa que está sofrendo. Olha, isso vai passar. Um dia não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Isso é uma fonte de consolo? Sim. Mas vamos prestar atenção um pouquinho aqui no outro aspecto que a gente poderia trazer de consolo, que é isso que o autor vai dizer aqui. Na verdade, quando estamos conscientes somente de nossa miséria, a referência insistente à grandiosidade agrega pouco consolo às tentativas constantes de conforto. O aflito não procura intensamente pelo conforto da segunda vinda de Cristo. O procura da maneira que veio pela primeira vez, um homem desgastado e cheio de tristezas. Por quê? Porque nós próprios estamos desgastados e cheios de tristeza, sem linha de chegada à vista. Ao dizer isso, Charles não está dispensando a futura advocacia ou intercessão de Jesus. Certamente, uma visão de Jesus conosco e por nós no paraíso pode por vezes trazer alívio para a nossa miséria. Nele, vemos que nossos sofrimentos presentes são leves e momentâneos. Ele vai permanecer mais do que nosso sofrimento, ele Cristo, e nele também permaneceremos. Da mesma forma, Charles também não dispensa a presente advocacia ou defesa de Jesus. Como isso iria animá-lo a qualquer momento que você estivesse depressivo, apenas vê-lo parado e suplicando por você. Olha que imagem bela, que imagem bonita, essa aqui do nosso Senhor parado e suplicando pelas nossas vidas. Aqui nós temos a intercessão de Cristo, nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas dores e intercede por nós. A presença de Jesus nos defendendo, nos mantendo seguros, nunca nos abandonando, proporciona imenso conforto. Sua presença é uma boa notícia. Porém, Charles enfatiza um ponto vital. Ocasionalmente, até mesmo as glórias de Cristo não proporcionam nenhum consolo aos espíritos aflitos. Por quê? Porque a gente sabe que essa doença nos leva a abismos profundos. Então, nós precisamos pensar também em outros aspectos. Em vez disso, o que precisamos saber para nós mesmos, em nossos corações, é que Jesus é o principal pranteador, que acima de todos os outros poderia dizer: eu sou o homem que viu a aflição. Nós precisamos imaginar isso, às vezes é até difícil de imaginar. Mas o Deus que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que não conheceu o pecado, se fez carne, habitou entre nós, saiu voluntariamente em obediência ao seu Pai, em obediência voluntária. Saiu das mansões celestiais, de um lugar glorioso, onde não há nem choro, nem dor, onde não há miséria. Veio habitar aqui conosco, junto às nossas misérias. E presenciou todo tipo de dor, ele viu todo tipo de dor, e como o nosso Deus, ele conhece todo tipo de dor. E não só isso, não só um conhecimento que não é experimental, o nosso Senhor experimentou as dores físicas e as dores também da mente, as angústias mais profundas que nós nunca seremos capazes de compreender. Nós temos que nos lembrar que ele suou sangue. Isso é o ápice da angústia, da agonia. Então, realmente, o nosso Senhor é aquele que poderia dizer perfeitamente: eu sou o homem que viu a aflição.
E nós precisamos nos lembrar disso quando nós mesmos estivermos sofrendo tamanha angústia e tamanha dor. E quando as pessoas que estão próximas a nós estiverem no vale da aflição. Porque é com o consolo de Cristo, é essa esperança realista que nós podemos oferecer, tanto aos que estão próximos a nós, quanto a nós mesmos. Nós precisamos nos lembrar disso. Sentir em nosso ser que o Deus para o qual clamamos sofreu Ele próprio como nós, nos permite sentir que não estamos sozinhos e que Deus não é cruel. Que é uma coisa que fica, né? É esse questionamento da bondade do Senhor em meio ao sofrimento. Quando nós nos damos conta que o Filho de Deus sofreu e foi moído em nosso lugar, padeceu todo tipo de angústia, aí sim nós conseguimos começar a compreender um pouco das coisas e sermos consolados de maneira realista. Isso me faz lembrar de uma história que meu pastor gosta de mencionar, que é uma entrevista do Martin Lloyd Jones. Uma jornalista chega próxima a ele e vai fazer a seguinte pergunta. Se eu não me lembrar corretamente, e alguém se lembrar, pode me corrigir aí. Mas ela vai falar sobre por que o justo sofre? Como pode o justo sofrer? E ele diz, olha, eu vou te dizer que isso só aconteceu uma vez na história. E foi quando Jesus Cristo morreu na cruz. E é realmente assim. Ele é o único justo e o único que não merecia sofrer. E foi ele que mais sofreu. E sofreu tudo isso. Viveu uma vida de obediência. E uma vida em que ele não teve os prazeres e os bens. Ele não desfrutou dos bens dessa terra regaladamente. Ele veio em pobreza, inclusive. Que é uma forma de sofrimento. A escassez, a pobreza. E vivendo essa vida de obediência e uma vida marcada por esse tipo de sofrimento e tantos outros, ele padeceu na cruz pelos nossos pecados. E suportou sobre si, levou sobre si o peso de todos os nossos pecados. De todos aqueles que ele escolheu, que ele chamou para si, que o Pai lhe deu. Nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos compreender tudo isso. E é por isso que a gente tem que se lembrar, é por essa razão que é tão importante fazer essas afirmações de que o verdadeiro consolo está em Cristo, o homem de dores, o verdadeiro homem de dores. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu as nossas angústias e por conta especificamente disso, pode nos socorrer. Portanto, em Jesus não é banal nem cruel falar da visão mais ampla de Deus para o bem de nós próprios, porque esse Deus é como um rei junto ao campo da batalha. Ele não é como aqueles da nobreza que ficam distantes, sentados na retaguarda, comendo no luxo enquanto seus soldados sofrem por uma causa pela qual eles mesmos, pessoalmente, não levantam um dedo. Nesses casos, como aqueles soldados, ficamos cansados e resignados. Mas em Jesus, não temos nenhuma história de um Deus distante. Ao contrário, esse Deus lidera a partir da frente. Ele tem fome quando o seu povo tem fome. Tem sede quando eles têm sede. Deixa de lado o copo d'água que lhe foi oferecido, passando-o para um companheiro soldado que parece mais fraco do que ele. Desse modo, nós que o vemos lutar e sofrer entre nós, começamos a acreditar que porque ele suporta, também podemos suportar. Porque a graça
do nosso Senhor, que sofreu todo tipo de angústia, nos é oferecida. Clamamos, neste dia seguramente podemos suportar a pobreza, a calúnia, o desprezo ou a própria morte, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, a suportou. Por quê? Porque se houver consolação em algum lugar, ela certamente pode ser encontrada na presença deleitosa do crucificado. O pranto e a dor comum saboreia na tigela da aflição, mas a drena até secar. Com razão, nos perguntamos por que Deus permite a depressão e outros sofrimentos. Contudo, nos deixa indagar também por que Ele escolhe sofrer conosco e por nós. Isso aqui é tudo. Se a gente tem a indagação de por que Deus permite o sofrimento e a aflição, a depressão, vamos então adiante indagar por que Ele mesmo escolhe sofrer conosco. E não só conosco, mas por nós. O homem de dores revela uma história maior, uma visão mais ampla de Deus, que possui a capacidade para trazer esperança realista em meio à iminência de nosso desespero. De que maneira essa visão mais ampla molda a nossa atenção para a depressão? De que maneira será? Lidando com nossos altos e baixos. E é aí que ele vai trazer mais a respeito desse assunto. Em uma manhã de domingo, Charles compartilhava abertamente em sua pregação. Esta semana foi, em alguns aspectos, uma semana gloriosa em minha vida, mas se encerrou com um horror de grande escuridão, sobre o qual não direi mais do que isso. Charles então falou de sua propensão a altos e baixos. Suponho que alguns irmãos não tenham muitas elevações ou depressões. Quase poderia desejar compartilhar suas vidas pacíficas. Continua, pois muito sou arremessado para cima e para baixo, e embora minha alegria seja maior do que a maioria dos homens, minha depressão de espírito é tamanha de que poucos teriam ideia. Charles compartilhou esse testemunho pessoal como ilustração da referência que fez a Elias, profeta do Antigo Testamento, e de seu sucesso sem precedente na vida, seguido de uma terrível depressão. Tanto é assim que Elias pediu para morrer. Altas exaltações envolvem profundas depressões, observou Charles espirituosamente. Em seguida, volta a utilizar dessa verdade diretamente para aqueles que também sabem o que significa cair nas profundezas da depressão. Ela se aplica aos cuidados do Deus que se encontra próximo ao nosso abismo diário. O Deus que se encontra próximo ao nosso abismo diário. E é aqui que ele vai nos trazer algumas verdades preciosas. Verdades preciosas para nós, que muitas vezes experimentamos altos e baixos e entendemos o quão difícil é lidar com tudo isso. Não importa o quão profundo você caia, a graça é ainda mais profunda. O que estava sob Elias quando ele caiu naquele desmaio debaixo de um zimbro? E por quê? Pois embaixo estavam os braços eternos. O que será que estava sob Elias? Os braços eternos estavam debaixo do próprio Elias. Não importa o quão longe você cai em sua depressão, os braços eternos estarão sob onde você estiver. Não importa quão longe você caia. Os braços eternos do nosso Senhor sempre estarão lá para te recolher, para te segurar. Por mais que essa seja uma verdade tão difícil de acolher quando nós estamos sofrendo. Algo difícil de acreditar quando nós não temos mais tanta certeza de nada na vida. Mas independente das nossas dúvidas, das nossas faltas de certezas,
os braços do nosso Senhor continuam lá para nos segurar em meio a nossa queda mais profunda na depressão. É isso que a gente vê nas histórias dos personagens bíblicos. É isso que nós vemos na vida do próprio Elias, que ele citou aqui. Às vezes a gente olha para a vida de Elias, né, e vê, poxa, Elias enfrentando lá os profetas, e de repente ele foge, se esconde, se isola e padece profunda angústia. E começa a lidar com uma depressão profunda. O que será que aconteceu? De qualquer maneira, o Senhor esteve cuidando de Elias e o Senhor permanece soberano. Permaneceu soberano na sua angústia e permanece soberano nas nossas angústias também. E permanece cuidando de nós. Não importa o quão profundo você caia, a graça é ainda mais profunda. A graça vai mais fundo, não importa a causa. Irmãos, palavras do Charles Spurgeon, há muitas ocasiões nas quais o espírito afunda, por vezes através de decepções, de deserções de amigos, da observação do declínio da obra do Senhor, de uma falta de sucesso em nosso ministério, de um sentimento de pecado ou 1000 outros males que podem todos nos lançar para baixo. Jesus é capaz de compadecer-se e nos recuperar, não importa o que enfrentemos. Jesus é capaz de se compadecer de nós e também nos recuperar, nos restaurar, não importa o que nós enfrentemos. Porque nós precisamos nos lembrar, como nós já vimos, não é quão profundo nós caímos, não depende do nosso desenvolvimento, depende não das nossas fraquezas, mas nós dependemos exclusivamente das forças que estão no nosso Senhor. Em outra pregação, Charles igualmente revelou sua condição. Estou bastante descontrolado para me dirigir a vocês esta noite. Sinto-me extremamente indisposto, excessivamente pesado e profundamente depressivo. Olha só, esse pastor do século XIX dizendo isso no púlpito. Mas o que o ajudou naquela noite foi o prazer de tentar dizer algumas palavras sobre o Evangelho àqueles que estavam reunidos. O prazer de compartilhar a visão mais ampla do sofrimento e compaixão de Jesus pode misteriosamente nos fortalecer em nossa depressão. Isso é verdade. Eu sei que muitas vezes nós não temos nem forças para isso. Mas às vezes uma palavra que a gente compartilha com alguém nos faz lembrar do nosso próprio consolo. Às vezes a gente está conversando e estamos adoecendo, mas estamos conversando e começamos a falar do Evangelho, seja em poucas palavras ou uma conversa mais demorada. E aquilo nos traz consolo, porque nós nos lembramos das verdades preciosas que são o fundamento da nossa caminhada. E aí a gente precisa pensar nisso também. Essa outra fonte de consolo que nós temos. Nós aprendemos a contar as nossas histórias. Por que Charles falava sobre sua depressão tão abertamente? Por que será que ele fazia isso? A gente poderia fazer muito essa pergunta, especialmente sabendo do contexto em que ele estava. Se até hoje a depressão é tão estigmatizada, é o que a gente chama, né, de tabu, imagine então um pastor do século XIX falando sobre depressão. Por que ele falava tão abertamente sobre isso? Ele enfrentou aqueles que o estigmatizavam, o envergonhavam ou o discriminavam. Como? Como ele enfrentou tudo isso? Assim como a história de Jesus nos diz que Deus lá esteve para nos dar esperança real, nós que estivemos lá com Ele, aprendemos a contar as nossas histórias também. No fundo do poço, temos dúvidas de que nossa história possa interessar a alguém. Isso é verdade. Muito menos a Deus ou a nós mesmos.
Quando nós estamos no fundo do poço, a gente se questiona muito. Nos questionamos até mesmo se Deus se importa com a nossa condição. O diabo começa a lançar essas mentiras na nossa mente. Então nós nos questionamos, nós duvidamos também se alguém poderia se interessar pela nossa condição. Na verdade, aqueles que já atravessaram o imenso deserto têm coisas para dizer que ninguém mais realmente pode. É a questão da experiência. A experiência dolorosa, mas que nos traz uma certa bagagem. Contamos nossas histórias, em primeiro lugar, não para parecermos simpáticos ou para roubarmos a história de outra pessoa para nossa própria atenção, mas para simpatizar, isto é, para sintonizar os sentimentos. A dor física aguda sucede à depressão mental, e esta é acompanhada pelo luto e pela aflição na pessoa de um querido nesta vida. As águas rolaram continuamente, onda após onda. Não menciono isso exatamente pela simpatia, mas simplesmente para deixar o leitor ver que eu sou marinheiro em terra seca. Conheço o agitar das ondas e a força dos ventos. Em segundo lugar, nós contamos nossas histórias não porque desejamos essa experiência, mas porque tivemos essa experiência. Bem, diz alguém, não quero experimentar esse tipo de sentimento. Com certeza não. Porém, suponha que você o tivesse sentido, e na próxima vez que encontrar alguém que esteve preso no castelo do gigante desespero, saberá como simpatizar com ele. Então é claro que ninguém gostaria de passar por essa doença ou por aflições semelhantes. Mas é um fato também que quando nós passamos pela depressão, quando nós passamos por terrível angústia, por terrível aflição, nós estamos prontos para conhecer, para nos compadecer, para simpatizar com a dor de pessoas que estão enfrentando uma situação semelhante. A gente não pode ignorar isso. Isso não quer dizer que nós contamos as nossas histórias porque nós desejamos essa experiência. Mas sim porque nós tivemos essa experiência. E porque o Senhor tira de todo mal. De todo mal o Senhor tira um bem. O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. A gente vê, não tem nada a ver com depressão, mas a gente vê isso de forma tão clara, tão perfeita, tão maravilhosa na vida de José. José foi vendido por seus irmãos, mas quando ele os encontra, ele diz que foi o Senhor que o trouxe até aquela terra. Mas por que ele veio até a terra do Egito? Ele veio porque ele foi vendido pelos seus irmãos, que o maltrataram, que o traíram. E quando nós passamos pela aflição, nós temos essa percepção. Talvez não imediatamente, mas o Senhor traz essa percepção a nós. Essa percepção do quê? Essa percepção de que foi o Senhor quem trouxe tudo isso a nós e que Ele faz com que nesse mundo caído, nesse mundo afetado pela queda, afetado pelo pecado, Ele faz com que todas as coisas, todos os males, sirvam para o bem daqueles que o amam. E esse é um consolo maravilhoso para nós. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive a depressão. Em terceiro lugar, nós contamos as nossas histórias para que os sofredores saibam o que Jesus sente, não em relação às forças deles, mas para com suas enfermidades. A nossa dor, a nossa depressão, o nosso tremor, a nossa sensibilidade, Jesus é tocado por elas, embora não caia no pecado que muito frequentemente advém delas. Agarre rapidamente essa verdade, pois em algum outro dia ela pode servir fortemente para o seu consolo. Jesus é tocado não com o sentimento de sua força,
mas de sua enfermidade, como a mãe que sente a fraqueza de seu bebê. Assim sente Jesus em relação aos mais pobres, mais tristes e mais fracos. Olha só isso. Assim como uma mãe sente a fraqueza de seu bebê, a fragilidade da sua criança, o Senhor também, dessa mesma forma, nos acolhe e se sente assim em relação aos mais pobres, mais tristes e mais fracos de nós. Ele nos carrega em seus braços, ele cuida de nós. E isso é um consolo que só quem sofre, só quem passa por isso consegue compreender de forma completa. Em quarto e último lugar, nós contamos as nossas histórias para prover a esperança real. Se você passou pela depressão da mente e o Senhor apareceu para o seu conforto, se exponha para ajudar outros que estão onde você costumava estar. Isso aqui é tão sensacional que eu vou ler de novo. Se você passou pela depressão da mente e o Senhor apareceu para o seu conforto, se exponha para ajudar outros que estão onde você costumava estar. Às vezes a gente fica com medo, com vergonha, né? De expor as nossas fraquezas, de expor as nossas dores, porque a gente está num mundo, numa sociedade que valoriza demais a alegria e menospreza a tristeza e o lugar que a tristeza tem que ter nas nossas vidas, o lugar que o próprio Senhor nos colocou. Isso nós já vimos em um capítulo anterior. E fazendo isso, menosprezando o lugar que a tristeza tem, nós muitas vezes, no nosso orgulho também, deixamos de expor as nossas fraquezas, as nossas angústias, as nossas misérias. Mas esse chamado que o autor, o Zekias Wine, faz aqui, na verdade é o Zekias Wine trazendo uma citação do Charles Spurgeon. Essa citação, esse chamado que ele faz é precioso. Se você passou pela depressão da mente e o Senhor apareceu para o seu conforto, se exponha para ajudar os outros. Se exponha. Existe outro lado também de por que isso não acontece, por que essa exposição não acontece, que é a intimidade que é essas angústias do nosso ser interior. Quando nós nos deparamos com essas angústias, a verdade é que existem milhares de coisas acontecendo juntas aí. E são difíceis de ser ditas, difíceis de serem lembradas. E expor isso é expor também uma parte da nossa intimidade. E é por isso que muitas vezes também tem esse lado, nós deixamos de expor. Mas a gente precisa muitas vezes negar a nós mesmos, abrir mão da nossa imagem perfeita, que é apenas ilusória, porque todos nós temos misérias, todos nós sofremos. Se existe uma coisa na qual nós estamos unidos, isso o Spurgeon é quem diz, é o nosso sentimento de desamparo. Se existe algo no qual nós estamos unidos, é nesse sentimento de desamparo, porque nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. Então, com base nisso, nessa verdade, nós precisamos dispor de tempo, dispor de coragem para expor as nossas misérias, para expor as nossas fraquezas. Spurgeon, um pastor do século XIX, expôs isso no púlpito. Demonstrava claramente a sua fraqueza para as suas ovelhas. Isso é muito admirável. A gente precisa aprender demais, demais com isso. Precisamos aprender. E um irmão veio falar comigo no direct e mandou assim: você vai compartilhar o seu testemunho? Eu falei assim: meu testemunho? Eu falei: da depressão? Ele falou: da depressão.
Aí ele falou algo interessante. Ele falou assim: é porque às vezes a gente vê os heróis da fé lidando com a depressão. A gente vê grandes figuras, grandes personagens. Mas como você não é a última das puritanas, então talvez seja mais fácil a gente se identificar com alguém que é gente como a gente. Eu achei interessante aquilo. Não tinha pensado nisso. E ele falou assim, ele perguntou se eu iria fazer isso no último dia. Eu ia deixar para o último dia mesmo. Ele me deu essa ideia, eu ia fazer isso. Ia fazer isso no último dia. Mas com esse chamado aqui, eu falei, não vou poder deixar para o último dia. Vou ter que falar isso hoje. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês, um pouco da minha história com a depressão. Poucas pessoas, até poucas pessoas da minha própria família, né, meus parentes, sabem disso, sabem que eu lidei com a depressão. Veja só, né, como que é algo tão difícil de trazer, né, de trazer para uma conversa ou de tratar. E é claro que eu não vou conseguir trazer isso na sua profundidade, nem nos seus maiores detalhes, até porque aqui não é lugar para isso, né? A gente tem que fazer essa diferenciação aí do que a gente expõe ou não na internet e do que cabe numa conversa com amigos, com pessoas que estão próximas a nós, do que cabe numa exposição aqui normal. Mas eu queria contar um pouquinho dessa história justamente por isso, para que você compreendesse que todos nós estamos sujeitos. E que não são só os heróis da fé que conseguiram, que passaram por isso, foram restaurados pelo Senhor. Eu vou trazer algumas coisas que eu acho que são interessantes antes de entrar propriamente nessa área aí da depressão. A minha mãe e meu pai, eles já sofreram alguns transtornos psíquicos. A minha mãe, inclusive, chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica, numa outra cidade. Então, veja, foi um momento muito difícil para mim. Muito difícil, na época eu tinha 12 anos. E foi justamente nesse período da minha vida que o Senhor me chamou para Ele. Que o Senhor me mostrou que Ele era a minha única esperança na vida, a única, o único ao qual eu poderia recorrer. E nesse momento o Senhor me chamou para si, e muitas vezes, assim, lidando com a doença dela, então não é algo só que eu enfrentei na minha vida, mas lidei com pessoas próximas a mim, né, tão próximas quanto uma mãe pode ser, e minha mãe eu sempre fui muito próxima da minha mãe, então foi muito difícil. E muitas vezes eu pensei que ela nunca mais ia voltar ao normal. Muitas vezes eu orava, Senhor, traz minha mãe de volta. Porque essa não é a minha mãe. Então, assim, o caso dela foi bem mais grave do que depressões normais. Envolveu muito mais coisas. Mas veja, o benefício das aflições, que é o tema de um capítulo que vai ser tratado nesse livro. Foi nesse momento que o Senhor me alcançou. E muitas vezes o Senhor usa esses períodos para trazer aqueles que estão próximos de nós. E eu não posso desprezar essa influência, não estou falando isso à toa. Porque como nós já vimos, existem causas biológicas também na depressão. A depressão física, os aspectos físicos, os aspectos constitucionais da depressão. O Charles Spurgeon, ele falou, né, numa citação que o autor trouxe aqui no livro anteriormente, que existem pessoas que são marcadas desde o seu nascimento. Ou seja, existem pessoas que têm uma tendência maior em desenvolver a depressão, desenvolver essa doença. Alguns anos depois, deixa eu ver, acho que uns 4 anos depois, eu mesma vinha lidar com a depressão. Nessa época da minha depressão, os meus pais estavam separados e toda essa circunstância familiar com certeza afetou, e tudo que envolvia essa circunstância, desde causas enfim, a tudo que se passava naquele momento,
foi um motor para o meu adoecimento naquela época. Então, tudo isso gerou a minha depressão. Mais uma vez, outro aspecto que a gente pode destacar, a questão circunstancial. A depressão advinda das circunstâncias. Veja que está tudo ligado. Isso a gente vê na vida do Spurgeon, vê na vida de outras pessoas e eu posso ver na minha própria vida. Eu compreendo os fatores físicos da minha depressão e também os fatores circunstanciais, que não estão de modo algum separados um do outro. De maneira alguma. Um contribui para o outro. Aquele foi um período muito difícil da minha vida. E aqui a gente já poderia até destacar alguns sintomas da depressão. Eu acredito que ele vai tratar depois, mais à frente, alguns desses sintomas. E eu pretendo colocar algumas citações aqui também no Instagram, que tratem dos sintomas da depressão. Mas aquele foi um período muito difícil porque eu deixei de ter vontade de fazer coisas que eu gostava de fazer, inclusive. Deixei de ter força para fazer essas coisas. Minha vontade, como muitos que experimentam a depressão, era ficar dormindo, né? Existem pessoas que são acometidas pela insônia, outras pela hipersônia. Se eu não me engano é assim que fala. Quando a pessoa tem muito sono, um sono além da conta, e talvez os dois. Eu vinha experimentar os dois. Insônia, né? A gente não consegue dormir à noite, de dia é difícil. Então, naquela época, eu só tinha vontade realmente de ficar deitada, de ficar dormindo. E não é questão de preguiça, não. É porque era difícil. De ficar deitada no chão, no quarto escuro, ouvindo músicas tristes. Minha mãe ficava doidinha com isso. Porque ela falava assim, você vai piorar tudo ouvindo essas músicas. E aí eu dizia, mas essas músicas, elas tiram de dentro de mim. O que eu tô sentindo? Elas estão expressando o que tá dentro da minha alma. Então é como se eu estivesse ali tendo um tratamento ali, só de ouvir aquelas músicas. Mas enfim, coisa para se discutir depois. E eu não tinha vontade de estudar, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E aí a gente entra em questões assim mais adversas, mais assim esquisitas, na verdade, melhor dizendo. Como, por exemplo, naquela época eu tinha muita dificuldade, a gente pode até dar risada, né, hoje dar risada, mas eu não tinha vontade de tomar banho. Natália, você deixava de tomar banho? Não. Mas minha mãe, às vezes, assim, não literalmente, mas tinha que me arrastar. Falava, vai filha, vai, e ficava insistindo. Porque eu não tinha forças. E essa falta de força, a questão do sono, a questão da perda de vontade de fazer as coisas que normalmente você gosta de fazer, essa confusão mental, por exemplo. Claro que os meus estudos foram afetados por conta dessa confusão mental que a depressão traz. Dessa tristeza, dessa angústia profunda que abala toda a nossa vida. E tudo isso são sentimentos e são sintomas da depressão. A depressão vai afetando as nossas vidas e nós que estamos próximos de pessoas que estão lidando com isso, precisamos ter os olhos atentos. Porque, veja, naquela época, a minha mãe, ela sempre foi muito observadora, muito próxima. Então, ela já notou isso. Falou, Natália, não tá normal. Ela tá diferente, tem alguma coisa acontecendo. E é claro que ela sabia que tinha alguma coisa acontecendo, porque ela partilhava do meu contexto. É por isso que a gente, quanto mais próximos, mais os nossos olhares devem ser atentos. E chegou ao ponto dela ver que realmente muitas áreas da minha vida estavam sendo afetadas por aquela doença. E ela falou assim, não, nós vamos procurar tratamento. E fomos procurar tratamento. E isso foi bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Fomos a um médico. E ele
a médica, na verdade, a doutora, receitou inclusive medicação, coisa polêmica, né, medicação, mas eu já tinha lido esse livro aqui, ó, então foi um pouco mais fácil. Não foi fácil, mas foi um pouco mais fácil. Não deixa de ser difícil lidar com isso na pele. Você fala assim, poxa, eu vou agora tomar uma medicação para isso. Mas eu não queria estar passando por isso. Eu não queria estar tendo que entrar em tratamento. Mas muitas vezes isso é necessário. E eu não vou me adiantar, porque o autor aqui ele vai trazer assim tratamentos fantásticos a respeito das ajudas naturais que nós temos para lidar com as questões da mente, para lidar com a depressão, para lidar com essa aflição mental que é a depressão. Mas a gente tem que entender que existe sim a hipermedicação, pessoas que são medicadas de maneira errada, pessoas que tomam remédio por qualquer coisa. Claro que existe, a gente não pode deixar de ignorar isso, os falsos diagnósticos. Mas a gente tem que entender também que o Senhor nos deixou os médicos, que são instrumentos do Senhor para nós. E como instrumentos do Senhor, nós precisamos fazer uso do seu trabalho. E os remédios, nós precisamos vê-los como graça do Senhor para as nossas vidas. Porque você imagine um tempo, por exemplo, do Charles Spurgeon, em que isso era muito limitado. A medicação era algo muito limitado. Então imagine quanto sofrimento poderia ter sido evitado se essas pessoas tivessem acesso a um tratamento melhor. A gente precisa se dar conta de tudo isso. Não é algo simples de se pensar. Então a gente não pode ter um tratamento simplista. Nem no, não, tá liberado, abriu a porteira e a gente pode tomar remédio. Nem no, não pode tomar remédio. Não pode, isso é pecado, é só orar. A gente tem que tomar cuidado com esses dois extremos. E o equilíbrio nós vamos encontrar na palavra do Senhor. Na visão bíblica, nos princípios bíblicos que nós temos para lidar com todas as áreas da nossa vida, inclusive a depressão, inclusive o uso de medicamentos, o uso de medicações para essas circunstâncias. E o Senhor usou tudo isso. E graças ao Senhor eu pude sair dessa terrível aflição, desse quadro tão difícil que é a doença da depressão, pela graça do Senhor. E isso, assim, envolvendo muitas outras coisas, né? Claro que não envolveu só tratamento médico, envolveu aconselhamento pastoral. Quantas vezes eu fui conversar com o pastor, sua esposa, e eles acolheram a minha família, choraram conosco, disporam do seu tempo precioso para ouvir os nossos lamentos, para ouvir as nossas palavras demoradas e orar por nós. Pessoas que choraram com a gente, pessoas que nos ouviram, pessoas que estavam orando por nós. A gente conta com o corpo de Cristo. Ele também está envolto nesse tratamento, ele deve estar envolvido nesse tratamento. Então, assim, graça do Senhor com pessoas próximas, família, igreja, em meio a essas circunstâncias tão difíceis. E eu não conheço as suas circunstâncias. Cada um tem circunstâncias diferentes. Às vezes não tem nenhum caso de uma pessoa que teve depressão na família, mas enfrenta a depressão. Isso afeta também a nossa vida espiritual. E realmente, Padrícia, quando nós saímos, nós vemos literalmente a mão de Deus nos arrancando do fundo do poço. A gente olha para trás e pensa assim, como que eu saí daquele beco? A gente consegue contemplar a poderosa mão do Senhor. E aí a gente glorifica o Senhor. E o Senhor usa tudo isso para consolar, para conversar com outros irmãos que estão em circunstâncias semelhantes. Eu não poderia estar trazendo isso se eu não estivesse passando,
se eu não tivesse passado, melhor dizendo, por tudo isso. Então o Senhor usa todas as coisas nas nossas vidas, todas, todas, todas. E sobre essa questão de olhar para trás, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero trazer isso também nas postagens do Instagram, se for possível. Na época, eu estava até olhando antes de começar aqui a live, na época eu escrevi um diário, e a gente pensa, né, que diário é coisa de pré-adolescentezinho, menininha boba, mas a gente vê os puritanos com seus diários de orações. E aqui eu escrevia as minhas orações, escrevia meus pensamentos, e olhar para trás, ver aqueles pensamentos daquela época, as orações daquela época, e me lembrar do consolo que o Senhor trouxe e da obra que o Senhor fez, é fonte de esperança para o meu futuro e para o meu presente. São esses marcos que o Senhor deixa nas nossas vidas, coisas que nós não gostaríamos de ter passado muitas vezes, mas que o Senhor usa para trabalhar em nós, que o Senhor usa e nos traz bem, mesmo em meio aos males dessa vida. Realmente, Glória, Deus proveu os meios para cuidar de nós. E sim, a igreja precisa mesmo estar atenta, muito atenta, com os nossos irmãos que sofrem e sofrem tanto com essa doença, com essa aflição. Nossos olhos, como congregação do Senhor também, como membros da congregação do Senhor, membros do corpo de Cristo, precisam estar atentos àqueles que estão próximos de nós, seja na nossa família, seja na família da fé também. A gente precisa se ater a isso, precisamos nos lembrar disso. E glorificar ao Senhor, agradecer a Ele pela restauração que Ele faz nas nossas vidas. É uma bênção sem fim. Ano passado, um irmão da minha igreja, ele foi assim, severamente acometido com a depressão, com a angústia, com a aflição mental. E ele era um irmão muito ativo na igreja, pregava a palavra do Senhor e amava falar da verdade das Escrituras. E ama, né, até hoje. Mas ele teve que se afastar, né, da pregação pública. E foi uma bênção, assim, ver, acho que foi faz poucas semanas, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, vê-lo retornar ao púlpito. Foi uma bênção tão grande. Foi muito bom ver aquilo, sabe? Claro que a gente sempre está sujeito. Sempre. Mas ver a restauração do Senhor nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos é contemplar o poderoso braço do nosso Deus. E às vezes a gente subestima isso, né? Mas a gente precisa se lembrar dessas verdades e olhar isso na vida daqueles que nós amamos, nas nossas próprias vidas, é fonte de esperança para nós. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas retornando aqui, para a gente finalizar o capítulo. Retornando ao poema de Kenyon. Há algum tempo, começamos com o poema de Kenyon. Ela falou sobre como a depressão arruina as nossas maneiras para com Deus e como os teólogos de plantão arruinam suas maneiras para conosco. Maravilhamos-nos com o modo como Charles pôde sofrer de depressão, como sofreu, e ainda olhar para Deus como bondoso e presente em sua direção. Talvez isto seja surpreendente para alguns de nós. Pensamos na Bíblia como um livro violento, em um Deus iracundo e em teólogos de plantão com suas torrentes de frases de efeito. Entretanto, Charles viu na Bíblia uma linguagem para os aflitos, uma advocacia ou defesa para barrar os ajudadores prejudiciais, e um varão de dores enviado por Deus a um mundo sem amor e pleno de lamentações, a fim de que aqueles sentados nas trevas pudessem finalmente sentir o lar para o qual foram criados e se regozijar com o sol novamente. Esse esquema ou plano mais remoto, essa história maior ou visão mais ampla, tornou-se o meio ao qual Charles diariamente recorria na iminência de seu desespero. Deus ofereceu uma razão para a esperança que atinge a intensidade de nossa razão
para o desânimo. Olha só isso. Deus ofereceu uma razão para a esperança que atinge a intensidade de nossa razão para o desânimo. A esperança que nós temos nas Escrituras atingem a intensidade da nossa razão para o desânimo. Atinge a intensidade das nossas aflições. De que forma, então, essa narrativa de Deus em Jesus molda a maneira como tentamos lidar diariamente com a nossa depressão? Afinal de contas, nenhuma solução rápida ou refrãos desgastados funcionam, nem mesmo os religiosos. Portanto, que diferença em nossa vida diária essa narrativa nos oferece? Que diferença será que essa narrativa nos oferece? A narrativa de Cristo. Com certeza, a diferença de saber que existe alguém cuidando de nós, que tudo sofreu em nosso lugar, que é verdadeiramente o homem de dores. Ele sim, é verdadeiramente o homem de dores. E por conta de tudo que sofreu, de tudo que padeceu, é poderoso para nos socorrer. É isso que nos dizem os versículos lá de Hebreus 4 e de Hebreus 2:18. Que isso possa ser verdade nas nossas vidas e se fazer presente nos nossos corações também. Ser realmente um real consolo para nós. Eu queria finalizar orando. Esse aqui já passei 7 minutos aí do combinado. Mas não tem jeito. Vamos acabar nos estendendo em algumas vezes. Porque esse tema é precioso demais e muito profundo. Queria que você que está aí na sua casa, não sei onde você está, mas que você fechasse os seus olhos para que a gente inicie os nossos espíritos em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós vamos a Ti, Senhor, neste momento, conhecedores, Pai, das nossas fraquezas, das nossas misérias, do quanto nós podemos nos tornar também, Senhor, indiferentes às dores daqueles que estão próximos de nós, do quanto nós podemos nos tornar frios àqueles que sofrem com tão grande angústia, Senhor, com tão grande dor, Senhor, que é essa doença da depressão. Nos faz, Senhor, como Cristo, Senhor, que compreendeu, Senhor, as aflições de seus servos. Talvez nós nunca venhamos a experimentar esse tipo de dor, talvez alguns aqui nunca tenham experimentado, nem o farão. Mas o Teu Filho experimentou todo tipo de dor em nosso lugar. Ele é o homem de dores. Senhor, talvez eu não tenha conseguido trazer isso de uma forma tão vívida e clara, Senhor, na minha fraqueza, pelo fato de eu não mais estar passando por essa angústia, por essa aflição. Mas o Senhor é aquele que, mais do que qualquer homem ou mulher, se identifica com as aflições dos homens e mulheres e vem ao nosso encontro. Que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, através da bondade do Teu Filho, da misericórdia, da intercessão do Teu Filho, que é o nosso sumo sacerdote, possa vir a trabalhar, Senhor, a consolar, a direcionar os corações aflitos que estão aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração que está aqui, Senhor. Apesar de nós, venha falar aos nossos corações, venha tratar os nossos corações e a nos restaurar para a honra e glória do Senhor, para que nós, no que nós fomos consolados, possamos consolar aqueles que nós amamos, que estão próximos de nós. É o que nós pedimos ao Senhor, gratos pela Tua obra nas nossas vidas, gratos por essa oportunidade, Senhor, gratos por tudo que o Senhor dispõe, Pai, para nós, para que nós possamos conhecer mais da Tua palavra, pela Tua própria palavra, Senhor, que nós temos acesso e que nos dá tantos princípios, Senhor, para todas as áreas das nossas vidas, inclusive o sofrimento, a angústia mental. Muito obrigada, Senhor, nós oramos no nome do Teu Filho. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um nessa noite e amanhã nós vamos continuar a nossa leitura e vamos para a parte 3 do nosso livro, Conhecendo Formas de Ajuda para Lidar Diariamente com a Depressão.
Vamos ver promessas e orações. Então a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, às 8 horas. Deus abençoe.